Universo Sombrio, tudo bem com vocês? Um dos lugares mais procurados para passarmos as férias são as praias. E mesmo o Brasil tendo as praias mais maravilhosas do mundo, nesses lugares também acontecem fatos sobrenaturais. E hoje vamos trazer 6 relatos de terror reais enviados por nossos inscritos. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, comentar e compartilhar, pois isso é super importante para fortalecer o canal. Bora para o vídeo. Porta dos Pesadelos apresenta 6 relatos de terror reais em praias do Brasil. Relato 1. O ser humanoide. Olá, brothers, tudo tranquilo? Meu nome é Gael e vou contar uma história sinistra para vocês. Quando eu estava no último ano do ensino médio, aos 17, havia uma garota na minha sala que eu gostava muito, ela se chamava Verônica. Meu melhor amigo conseguiu convencer uma de suas melhores amigas, a Jana, a sair conosco na sexta-feira à noite. O clima estava quente, a melhor parte foi que a Verônica também concordou em vir conosco. Essa foi a minha grande oportunidade. Meu amigo passou para me buscar em seu carro às 10 da noite e depois fomos buscar as garotas. No caminho, concordamos que a nossa primeira prioridade era ficar sozinho com elas. Após buscá-las, fomos para a Praia Grande, litoral de São Paulo, e lembro-me que estava completamente vazia. Meu amigo, de alguma forma, conseguiu ficar sozinho com a Jana, conforme planejado. Então, Verônica e eu caminhamos até a água. Depois, deitamos na areia e conversamos por um tempo. As coisas estavam indo muito bem até que ela apontou para o mar e me perguntou o que era aquilo. Eu olhei na direção que ela indicou, mas não vi nada. Eu estava rindo de sua aparente ilusão, então me levantei para me aproximar da água na esperança de ver alguma rocha ou algo parecido. Foi quando, ao me aproximar o suficiente, vi que havia um objeto na água. Eu saltei de lá como se fosse uma criança assustada e corri de volta para a Verônica. É uma pessoa, disse em voz baixa. Isso realmente foi estranho porque a água estava muito gelada naquela hora. Verônica queria ir embora porque estava muito assustada, já que parecia que quem quer que fosse estava nos observando. Decidimos caminhar pela praia para nos afastarmos do mar e nos sentarmos novamente na areia, apenas com o som das ondas do mar. No entanto, ela apontou algo novamente. Você ouviu isso? Parece um tipo de splash, ela disse. Então olhamos para o mar e aquele cara estava lá de novo. Eu fiquei irritado, fiquei muito puto, estava prestes a levantar e dizer para ele se afastar, mas Verônica me disse que era melhor irmos embora. Eu queria parecer corajoso na frente dela, como qualquer um faria, mas a obedeci e voltamos para o carro. Ao longe, notei que meu amigo e Jana estavam lá, mas de repente meu telefone começou a tocar e era uma mensagem dele. A mensagem dizia: amigo, tem um cara estranho na água olhando para vocês, é uma figura estranha e deformada que está seguindo. Voltem para o carro imediatamente. Mais tarde recebi mais algumas mensagens dizendo que ele viria nos buscar. Quando ele chegou, entramos no carro e percebi que ele estava totalmente em pânico e tremendo. Ele explicou o melhor que pôde, tentando recuperar o fôlego, que era uma criatura deformada caminhando sobre 2 pernas que estava nos seguindo. Eu contei a ele que vimos alguém na água, mas que era uma pessoa. No entanto, ele continuava dizendo que o que viu era uma criatura e disse que teve a chance de vê-las mais de perto, pois tinha binóculos no carro. O que ele notou foi que era uma espécie de coisa humanoide deformada. Verônica e eu nos olhamos nervosos diante do que ele nos contava, mas de repente um grito ao longe nos fez saltar do carro. Era um grito meio humano, meio demoníaco, não sei como escrever. Não é preciso dizer que todos nós estávamos assustados no carro, fazendo perguntas sobre o que estava acontecendo. Ao voltarmos, todos ficamos em silêncio até hoje. Quero acreditar que o que vi no mar era uma pessoa, pois a descrição dele como uma espécie de criatura deformada humanoide nos assusta até hoje. Relato 2. O ser no fundo do mar. Isso aconteceu em julho de 2022, enquanto eu estava de férias com a minha namorada em uma pequena casa em uma ilha no litoral de São Paulo. A famosa Ilha Bela. O lugar é bonito, mas só é acessível de balsa e tem poucos habitantes. Uma noite de lua, saímos por volta da meia-noite para um passeio pela ilha, algo que costumávamos fazer com frequência. Íamos para uma praia situada em uma grande curva ao lado de uma estrada estreita. Junto a essa estrada há uma faixa de grama e areia. A estrada e a vila ficam em um tipo de penhasco íngreme, e para chegar à praia é preciso descer algumas escadas estreitas. Ficamos parados na estrada por cerca de 10 minutos olhando para o mar, e era lindo. Uma noite tranquila e não tínhamos visto ninguém durante o nosso passeio. Caminhamos pela praia por um tempo e não notamos nada de estranho ou sinais de presença humana.
A água é bastante fria, mesmo no verão, e não haviam jovens fazendo festa na praia naquela noite. Estávamos parados em um penhasco de frente para o mar, quando de repente, bem na nossa frente, vimos uma figura com forma humana emergir da água e atravessar a praia. Era uma figura sinistra, completamente negra, contrastando com a areia clara, como uma sombra. A princípio pensamos que era alguém nadando, mas o detalhe era que, ao sair do mar, ela se movia sempre ereta, como se estivesse flutuando pela areia. Além disso, estávamos olhando para a praia por um bom tempo e não percebemos ninguém nadando. Não havia nenhum barco, nada. Parecia que essa coisa tinha estado totalmente submersa por pelo menos 30 minutos. Ao ver aquilo, ficamos realmente assustados. O mais estranho de tudo foi que, uma vez que a figura saiu da água, ela se dirigiu ao pé do penhasco onde estávamos, mas não caminhava nem corria. Em vez disso, deslizava sobre a areia muito rapidamente, sem deixar rastros nem pegadas, nada. Decidimos sair dali e a sensação de medo persistiu mesmo depois que deixamos a praia. Nunca mais vimos algo assim, e já havia presenciado coisas estranhas naquela ilha antes, mas nunca algo relacionado a essa história. Relato 3: O pescador afogado. No dia que um amigo nos convidou para visitar sua casa, nunca imaginamos que seria perto da praia. Ao chegarmos, todos ficamos muito surpresos. Ela nos disse que a desvantagem de morar perto da praia é que fazia muito frio e, para piorar, havia um silêncio assustador. Alguns dias depois, uma das minhas amigas não conseguia dormir, então ficou acordada olhando para a praia pela janela. De repente, ela notou algo estranho sobre o mar. Havia um homem entrando na praia por volta das 3 da madrugada. Em sua mente, ela pensou que não conseguia acreditar que esse cara não sentisse frio e que ela nem se atreveria a ir à praia naquela hora. Na noite seguinte, a mesma história se repetiu. Dessa vez, foi outra amiga que viu esse homem entrando no mar nas primeiras horas da manhã. Intrigada, ela nos acordou e nos disse que o cara estava na praia no meio da madrugada. Então, a amiga da dona da casa nos disse para irmos dormir novamente e não darmos importância, pois provavelmente era algum pescador, já que ele sempre sai de madrugada. No dia seguinte, como uma das minhas amigas foi comprar algo na padaria, ela perguntou ao dono da loja se pescavam por ali. O homem, surpreso, disse que ninguém pescava. Minha amiga respondeu que tinha visto todas as manhãs um cara entrando no mar. O senhor então perguntou há quanto tempo ela morava naquela área. Ao responder que estava lá apenas alguns dias, ele disse: por isso você é nova aqui. Então ele contou que o suposto pescador que ela viu entrando na praia todas as manhãs, na verdade, era um fantasma. Alguns anos antes, durante uma festa perto da praia, um dos convidados, que tinha bebido muito, entrou no mar bebaço. Ninguém soube dele até o dia seguinte, quando perceberam que uma pessoa estava desaparecida. Todos perceberam o que havia acontecido. O homem se afogou entrando no mar. Foi por isso que o que estávamos vendo caminhar pela praia nas primeiras horas da manhã, na verdade, era uma alma do convidado. Quando minha amiga voltou para casa, ela nos contou tudo o que a dona da casa já sabia. Faltavam 3 dias para voltarmos para casa, mas com medo, ninguém mais olhou para a praia pela janela à noite. Relato 4: Reunião de espíritos. Vou contar o que aconteceu quando eu estava fazendo a vigilância perto de uma praia em Guarapari, Espírito Santo. Naquela época, por recomendação de alguns amigos, fui trabalhar em áreas mais ricas perto da praia. A vigilância era feita da seguinte maneira: a cada 30 minutos eu deveria fazer rondas por todo o lugar até quase chegar à praia. Em uma das rondas, por volta de 3 da manhã, iluminar com a lanterna uma parte da praia, observei várias pessoas sentadas de forma suspeita. Como era novo no trabalho, me convenci de que provavelmente eram alguns vizinhos, então não dei importância e continuei com a minha ronda. Para minha surpresa, na noite seguinte, a mesma história se repetiu. Vi as mesmas pessoas sentadas perto do bar, mas naquele momento não pensei em nada ruim. Não imaginei que fossem pessoas envolvidas em atividades sobrenaturais ou algo do tipo. Após várias noites de vigilância, a curiosidade de perguntar a essas pessoas o que estavam fazendo perto da praia todas as noites cresceu. Sempre estavam no mesmo lugar e na mesma hora. Quando me aproximava deles e já estava muito perto, iluminei-os com a lanterna, mas para minha surpresa, todas as pessoas haviam desaparecido. Sempre que eu me aproximava, essas pessoas desapareciam. O que estavam fazendo? O que estava acontecendo? Na noite seguinte, como imaginam, a mesma história se repetiu.
Vi as mesmas pessoas sentadas perto do mar. Dessa vez decidi me aproximar sorrateiramente na escuridão. Cheguei perto deles silenciosamente e quando estava a alguns metros, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eles desapareceram. Toda vez que eu me aproximava para ver quem eram essas pessoas, quando estava perto delas, elas simplesmente sumiam, mesmo que eu as iluminasse ou não. Essas pessoas que eu via na praia não eram realmente pessoas, eram espíritos. Naquele momento, entendi o que o antigo vigilante queria dizer quando me disse para ignorar essas pessoas se eu as visses novamente. Eram apenas almas perdidas. Relato 5. As almas de Moçambique. Minha história é breve e aconteceu por volta das 3 da manhã. A vida toda fui acampar em uma praia chamada Moçambique, localizada em Florianópolis. A questão é que ao lado dessa praia estão os desertos, as dunas. E naquela área havia túmulos de indígenas, muito perto da praia, uns 2 minutos de caminhada, mais ou menos. Ocorre que todas as vezes que eu passava por aquele lugar, nunca havia acontecido nada estranho, até que uma noite, quando eu tinha 15 anos, estava sentado com o primo e 2 amigas. Depois de conversarmos por várias horas, de repente surgiu o tema de novelas, seriados e coisas do tipo. Coisas que eu não gostava, pois eu não assisti e nunca me interessei. Foi por isso que comecei a observar o entorno, procurando algo para entreter meus olhos. Em especial, estava observando os arredores da praia e a beira-mar, quando de repente vejo algo branco do tamanho de um adulto, movendo-se em direção à beira da praia e desaparecendo ao chegar ao mar. Quando isso aconteceu, felizmente os outros não perceberam, pois estavam concentrados naquela conversa tola. Ao testemunhar aquela cena assustadora, morri de medo, mas por sorte haviam várias pessoas comigo, então ganhei um pouco de coragem e esperei até a hora de voltar para casa. Sei que o que vi naquela noite foi um espírito afogado. Relato 6. Saia da minha casa. Quando chegaram as férias, minha esposa sugeriu passarmos um fim de semana na casa de sua tia, que fica perto da praia no balneário Gaivotas, entre Itanhaém e Peruíbe, e que ela ficaria feliz de nos deixar ficar lá por uns dias. Depois de acertarem tudo, ela nos emprestou a casa por um fim de semana. Na primeira noite lá, não sei se era sugestão ou o quê, mas ouvimos um barulho perto da cozinha. Pensamos que era algum animal, um rato, não demos importância e continuamos dormindo. Mas na noite seguinte, quando estávamos deitados, ouvimos alguém abrir a porta com as chaves, depois fechar de maneira brusca, com uma forte batida. Naquele momento pensamos que era um ladrão, então juntos, minha esposa e eu, saímos do quarto. Ela sussurrou que seria melhor chamar a polícia, mas estávamos muito longe da praia. Era muito longe e demoraria muito para eles chegarem. No final, quando fomos até a sala e acendemos a luz, não vimos ninguém. Tudo estava como deixamos ao sair. Indo para a cozinha, também tudo igual, silencioso. Como não encontramos nada, nos perguntamos o que teria causado o barulho que ouvimos. Faltando um dia para ir embora, foi a pior noite que tivemos. Passamos o tempo assistindo filmes de terror e depois de comer, minha esposa foi à cozinha buscar algo para beber. Quando ela saiu do quarto, após alguns segundos, ouvi um grito alto. Ouvir aquilo fez com que eu saísse correndo da cama e ao chegar à cozinha perguntei por que ela gritou. O que aconteceu? Ela não conseguia falar, estava imóvel, com medo. Então tive que levá-la carregada de volta para o quarto. Lá perguntei novamente o que havia acontecido, mas ela não me respondeu e apenas começou a chorar compulsivamente. No momento em que eu estava prestes a sair do quarto para pegar um copo d'água, ela me disse, por favor, não saia do quarto, que me explicaria tudo no dia seguinte. Como eu não queria que ela se alterasse mais, ficamos no quarto até amanhecer. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Minha esposa não queria apagar a luz. Quando amanheceu e voltamos para nossa casa, perguntei o que havia acontecido, pois estava muito preocupado. Ela me disse que nunca mais voltaria a ficar naquela casa. Lá, apareceu a alma de uma mulher. Eu, incrédulo com o que eu via, perguntei como estava a alma de uma mulher, pois eu não vi nada. Mas ela, entrando no quarto chorando, me disse que sim, que quando ela ia para a cozinha ou passar pela sala, viu uma mulher atravessando a parede do banheiro. Ver aquilo a fez gritar de medo. Até hoje não sei se acredito no que ela me disse,
Mas o que eu acredito é que muitas coisas estranhas acontecem naquela casa de praia. Esses são nossos relatos de hoje. Mas e você, amigo do canal Universo Sombrio? Já programou suas férias em alguma casa na praia? Tem algum relato de terror para compartilhar conosco? Bom, se quer uma dica, a Praia Mole em Florianópolis parece ser o destino de muitas almas de afogados. Eu mesmo já tive uma experiência sobrenatural lá, mas essa é uma história que contarei outro dia. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.